paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Tudo bom com cada um de vocês? Bom dia aí para cada um dos amigos que está sempre acompanhando aí os nossos vídeos. Essa manhã tão maravilhosa de quinta-feira, quero aqui vos trazer uma palavra que vem fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito e abençoar aí esse nosso dia, não é mesmo? Sabemos que somente Deus tem o poder, tem a capacidade e tem a direção de nos conduzir em um dia maravilhoso, em uma estrada que nos conduz à salvação. E, meus queridos, eu tenho aqui uma palavra muito interessante, muito maravilhosa para você que gosta de ler a Bíblia, que gosta de aprender as coisas de Deus, aprender do nosso Deus, que é o nosso Criador, o nosso Redentor, e que é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Colossenses, muitas das vezes nós pegamos, lemos, mas às vezes nós não sabemos a real motivação de Paulo para estar direcionando essa carta à igreja de Colosso. A razão pela qual ele escreveu, o porquê ele escreveu, ou para que ele escreveu. Então quero trazer aqui em rápidas palavras aqui um pouquinho do porquê, de Paulo ter escrito essa carta aos Colossenses, a igreja de Colosso, uma igreja abençoada. Louvada seja o nome do Senhor Jesus. Essa carta aos Colossenses, como já está dito, ela foi escrita por Paulo no ano aproximadamente de 60 a 61 depois de Cristo. A igreja em Colossos, antiga Ásia Menor, atual Turquia, para refutar, primeiramente, a razão da qual Paulo escreve a igreja de Colosso, para refutar algumas ideias heréticas que estavam sendo aceitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo escreve primeiramente com esse motivo, para estar tirando do meio da igreja, do povo, dos irmãos da igreja de Colosso, algumas ideias heréticas, alguns ensinamentos heréticos que estavam sendo introduzidos no meio do povo, e aquilo estava trazendo a decadência espiritual na vida de alguns dos irmãos da igreja de Colosso. O tema da oração de Paulo para essa igreja de Colosso: ore para que Deus capacite a ter uma vida poderosa e produtiva que reflita o amor, a misericórdia, a verdade e a pureza dele, que lhe seja sempre agradável. É interessante o ponto de vista de Paulo e o interesse dele, instruído pelo Espírito Santo, claramente, para a vida de cada um dos irmãos dos quais ele ganhou para Cristo, dos quais ele orou, dos quais ele pregou, e agora ele está preso escrevendo cartas às igrejas das quais ele passou ali, pregando, falando do amor de Deus. E a intenção do coração de Paulo, que cada um desses irmãos pudessem se aperfeiçoar, dar a Deus o seu melhor, fazer para Deus aquilo do que ele foi vocacionado por Deus no chamado deles. Então a intenção de Paulo é uma intenção tão maravilhosa, tão apaixonante, porque a intenção dele é que cada um vivessem essa alegria da presença real de Deus na nossa vida. Segundo, peça a Deus que a use para ajudar outros a fortalecerem a fé. Paulo sabia que sem fé era impossível agradar a Deus, alcançar a vitória. Então, sem fé era impossível.
Então a oração de Paulo pelos irmãos retratava nisso. Terceiro ponto, ore para que você tenha a disciplina necessária para contemplar as coisas celestiais, de modo a focar o eterno e não se sentir vazio e frustrado devido às preocupações mundanas, o que muitas das vezes está acontecendo conosco. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, sufocados com tantas preocupações que o mundo coloca sobre a nossa vida, que nós esquecemos dessa visão aqui, meus queridos, que é focar no eterno e nas coisas celestiais. Às vezes nós estamos tão preocupados, mas tão preocupados, que se esquecemos desse ponto principal, que é de focar as nossas preocupações nas coisas celestiais. Porque Paulo, ele sempre, nas passagens de Paulo, é interessante ver que ele sempre fala a respeito dessa vida material, que ela é muito curta, muito curta. Quando você pensa que aqui está, logo você já não está mais. Então, por isso a razão da preocupação de Paulo, da pessoa se preocupar, do povo, dos irmãos da igreja de Colosso se preocupar em colocar a sua visão, em colocar a sua preocupação nas coisas celestiais e em Deus. Porque só através dele e de Cristo Jesus, que morreu na cruz, nós alcançamos a vitória. Então a oração de Paulo estava focado nesses 3 pontos: fé, direcionar as nossas preocupações ao céu, que é as coisas celestiais e em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a outra parte era de ter a capacidade de amar os irmãos uns aos outros. Aqui ele está direcionando a igreja de Colosso. Então, os irmãos da igreja de Colossenses. E louvamos a Deus porque essa palavra, ela nos alcançou. E às vezes eu me pergunto, o que seríamos de nós se essa palavra tivesse parado lá na igreja de Colosso? Porque com certeza ela teria sido de uma utilidade muito grande para os irmãos de Colosso, porque essa palavra de Paulo é uma palavra maravilhosa. Agora, se ela não tivesse chegado até a mim, até a você, para poder transformar, quebrantar o nosso coração e nos fazer uma nova criatura. Já pensou? É difícil. Então, meus irmãos, para fechar, se tem uma ideia, a igreja na cidade de Colosso não foi fundada por Paulo. Ela não foi fundada por Paulo, mas por um de seus discípulos, chamado Epáfras, o nome do discípulo de Paulo que abriu a igreja em Colosso. Está lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Ele pode ter se convertido durante os anos em que Paulo se achava em Éfeso, tendo levado os caminhos, tendo levado mais tarde a mensagem à sua cidade natal. Quando os caminhos dele se cruzaram de novo, Epáfras contou a Paulo sobre os ensinamentos heréticos que contaminavam os cristãos em Colossos. Paulo então escreveu esta carta para combater a heresia com a doutrina da verdade.
no início desta carta, Paulo menciona a oração, a qual eu já falei dos pontos característicos de Paulo em sua oração pela igreja de Colosso. Contou como agradeceu por eles e que sempre orava em seu favor, pedindo a Deus que os enchesse com o conhecimento da sua vontade, com sabedoria espiritual e compreensão, para que pudessem produzir fruto em toda boa obra. Paulo orou por eles e depois mencionou as questões difíceis que enfrentariam. Quando temos uma tarefa penosa ou somos obrigados a tratar de assuntos difíceis, faremos bem se, em primeiro lugar, levarmos tudo a Deus em oração, orando especificamente pelas pessoas a quem temos de falar. O ponto de vista de Paulo o que ele faz? Em primeiro lugar, reconhecendo que dele não vem nada bom. Dele próprio não há nada bom. Então o que ele faz? Ele primeiro ora, ele começa essa carta de Colosso orando, apresentando a Deus a igreja de Colosso, os irmãos de Colosso, porque ele iria tratar com cada um. Então, por isso que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E Paulo dá um grande exemplo aqui, porque ele começa orando, apresentando ali a Deus aquele povo da igreja de Colosso. É tipo, Senhor, tá aí o povo, tu conhece, eu estou preso e eles estão lá vivendo a vida deles. E o Senhor conhece a vida deles assim como o Senhor conhece as minhas intenções. A intenção de Paulo é que eles pudessem viver na vontade, no conhecimento, no amor, na caridade, crescendo e aprendendo de Deus e vivendo aos pés do Senhor. Então Paulo ora pedindo ao Senhor essas palavras, porque quando nós vamos ler o livro de Colossenses, que é a carta à igreja de Colosso, nós aprendemos muito da parte de Deus e de Paulo, que foi um instrumento nas mãos do Senhor a escrever essa carta àquela igreja. Então isso aqui é uma reflexão para a nossa vida, de quando nós formos tratar com alguém, com um irmão, que nós possamos, antes de ir falar, primeiramente apresentar a Deus a causa da qual nós iremos tratar. Porque Ele sabe de tudo. Deus nos direciona a fazer o que é certo. Muitas das vezes nós erramos porque vamos querer fazer do nosso jeito, segundo a nossa vontade. Então Paulo nos deixa aqui uma grande lição através dessa carta de Colosso. Primeiro, não saia da presença do Senhor Jesus. Segundo, busque fazer, viver na presença de Deus, fazer o que é agradável a Deus. Porque Paulo sabe que quando nós fazemos isso, automaticamente nós agradamos quem está do nosso lado, nós agradamos a nossa esposa, os nossos filhos, nós agradamos aos nossos irmãos. Então Paulo sabia de tudo isso. Então que Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos abençoar, continuar nos dando graça, sabedoria e entendimento, para que quando nós sairmos dessa vida e quando acabar o último fôlego que corresponde à vida, nós possamos estar preparados como Paulo e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e que você possa estar cada dia
combatendo o pecado e o mal deste mundo e vivendo para a glória do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor e um forte abraço. Fiquem todos com Deus.